O repórter Diego Natanel está de volta ao estúdio Edilson Guimarães para falar sobre a última rodada da Série A do Brasileirão. Bem-vindo de volta, Diego. Quais são os jogos de hoje e como está a situação dos times que buscam a taça da competição? Bom dia novamente, Hilton Filho, bom dia, Sabrina Souza, e bom dia novamente ao pessoal que acompanha a Jovem Pan Patos. Pois é, né? Jogos de hoje é a última rodada do Brasileirão, a rodada derradeira, jogos depois somente no próximo ano. E os jogos de hoje, apenas não ocorre às 21h30, que é o caso do jogo do Goiás contra o América Mineiro. Esse jogo acontece às 19 horas, as duas equipes já estão rebaixadas, é um jogo que não tem interferência na competição. Demais jogos, o Internacional vai receber o Botafogo, o Coritiba recebe o Corinthians, o Fluminense recebe o Grêmio, o Cruzeiro recebe o Palmeiras, né, jogo que pode dar o título ao Palmeiras. Demais jogos que também estão entre aqueles que podem decidir o futuro do campeão, Bahia e Atlético Mineiro, São Paulo e Flamengo. Os outros jogos são Cuiabá recebendo o Atlético Paranaense, o Santos recebe o Fortaleza e o Vasco da Gama recebe o Bragantino. A situação na parte de cima, Hilton Filho, o Palmeiras é o líder com 69 pontos, está praticamente com a mão na taça. Apenas algumas situações hipotéticas que tiram este título do Palmeiras, porque o Atlético Mineiro é o vice-colocado com 66 pontos. Para o Atlético Mineiro ser campeão brasileiro, o Palmeiras precisa perder para o Cruzeiro e o Atlético precisa tirar 9 gols de saldo. É como se o Cruzeiro vencesse o Palmeiras por 1-0 e o Atlético Mineiro vencesse por 8-0. Já o Flamengo é o terceiro colocado, também com 66 pontos, porém, uma situação ainda mais complicada do que a do Atlético Mineiro, porque a diferença que o Flamengo precisa tirar é maior, é de 17 gols. O Palmeiras precisa perder e o Flamengo precisa golear o São Paulo para ser campeão brasileiro e ainda torcer com um tropeço do Atlético Mineiro. Diego, tem uns aí que estão suando bastante, né? Então, nós temos 3 times buscando pelo título e outros 3 fugindo do rebaixamento. Quais destes ainda conseguem se salvarem? Pois é, Sabrina, os 3 times que estão nessa luta para essa última vaga, né, contra essa última vaga do rebaixamento, porque vale relembrar, são 3 clubes que já estão rebaixados, o América Mineiro, que é o Lanterna, o Coritiba e o Goiás. Resta uma vaga na zona de rebaixamento, que atualmente é o Bahia, né, que é o 17º colocado, com 41 pontos. O Vasco da Gama é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 42 e o Santos é o terceiro com 43. As situações: o Bahia precisa vencer e contar com tropeço ou de Vasco da Gama ou de Santos. Já o Santos depende apenas de si, para permanecer no Brasileirão precisa vencer. O Vasco também precisa vencer, mas caso o Bahia empata ou perca a partida, Santos e Vasco se safam do rebaixamento e o Bahia disputa a Série B no próximo ano. Diego, quais são os goleadores da competição e quais os times mais marcaram gols e qual a defesa foi a mais vazada? Pois é, Hilton Filho, é até importante ressaltar porque mudou muito os artilheiros da competição ao longo do campeonato, porque antes do Atlético Mineiro ter o próprio estádio, ter a Arena MRV, o artilheiro era o Tiquinho Soares. Porém, depois da Arena, o Paulinho, jogador do Atlético Mineiro, todo mundo observou isso, tem marcado quase todos os jogos que o Galo é o mandante, né? E ficou, a tabela dos artilheiros ficou assim: o Paulinho é o artilheiro, né? Ficou assim temporariamente, né? Antes dos jogos de hoje. O Paulinho é o artilheiro com 19 gols. O Tiquinho Soares, do Botafogo, tem 17 gols. O Luiz Soares, né, tem 15 gols. Vale ressaltar que o Luiz Soares é um dos maiores atacantes da atual geração, no futebol mundial, não apenas no Brasileirão. Ele se despede este ano do Campeonato Brasileiro. Na sequência vem o Hulk, também com 15 gols. O Pedro tem 14 gols. E o Marcos Leonardo dos Santos também tem 14 gols. Então, relembrando, atualmente o artilheiro é o Paulinho, jogador do Atlético Mineiro. Sobre a melhor defesa e melhor ataque da competição até o momento. A pior defesa é o América Mineiro, é o Lanterna. Ele sofreu 80 gols ao longo da competição. Geralmente o Lanterna sofre mais gols que os demais times, né, como é o caso do América Mineiro.
A melhor defesa é também outra equipe mineira, é o Atlético Mineiro, que sofreu apenas 28 gols. Já no melhor ataque, é o Palmeiras, líder da competição, né, com uma mão na taça já, marcou 53 gols. E o pior ataque é outra equipe mineira, Cruzeiro, que marcou apenas 34 gols.